castelo forte é o nosso Deus. Quero convidar os irmãos para então continuarmos a nossa série. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 13. Nós estamos avançando vagarosamente em cada um dos aspectos de que trata o texto da criação. Nós poderíamos até fazer um único sermão abordando todo o ato de criação, mas eu preferi, sem qualquer tipo de assodamento, sem qualquer tipo de correria, eu preferi fazer esses recortes até para que a gente possa experimentar melhor mesmo os detalhes de cada um dos textos que nós temos exposto aqui. Então, hoje nós vamos falar dos versos 11 a 13. Diz assim: E disse: Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio, Senhor, que temos de sermos teus filhos, sermos chamados teus filhos. Nós sabemos que de nós mesmos nunca poderíamos apresentar ao Senhor qualquer que seja o mérito, a vantagem de estar na tua presença, de fazer parte da tua família. Mas o Senhor, pela tua graça, nos chamou, esta graça superabundante, que é melhor do que a própria vida, e que nos faz louvar o Senhor por tudo que nós nunca mereceríamos e agora merecemos, no sentido de que Cristo, teu Filho, nos concedeu, ó Deus. Por isso, antes nós não éramos teu povo, agora somos teu povo. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, agora nós alcançamos misericórdia. Razão pela qual nós somos chamados de nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Um povo que foi chamado para anunciar as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, que o Senhor nos fale também por meio de tua palavra. O Senhor nunca nos deixou órfãos quanto à orientação espiritual de nossa vida. Então, agora, Pai, pedimos-te que tu continues, ó Deus, por tua misericórdia, nos instruindo por meio do texto de tua palavra, e que cada palavra desta aqui seja extremamente significativa e operante em nossos corações, para que compreendamos a profundidade, ó Deus, da revelação do Senhor, e assim apliquemos também às nossas vidas aquilo que for de acordo com a necessidade de cada um de nós e de acordo com o propósito soberano do Senhor para nos instruir nesta manhã. Isto nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós percebemos ao longo de toda a criação o fato de que Deus criou sempre pela palavra. A criação é sempre um ato discursivo de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. E agora nós estamos diante de uma situação em que talvez a pergunta seja a seguinte: como nós encaramos o fato de que Deus ele criou todas as coisas e agora Ele também organiza estas coisas e faz com que estas coisas funcionem? Porque esta é uma pergunta que parece para nós de fácil resposta, mas nem todos pensam desta maneira. Alguns pensam que Deus simplesmente criou todas as coisas, mas Ele não controla o fluxo natural dos processos que vão acontecendo no desenvolvimento da sua criação. Está funcionando? Está dando fruto? Está dando certo? Esta, aliás, é uma pergunta que nós sempre fazemos em relação à nossa vida. E o que a gente percebe nestes versículos aqui é que Deus fez com que as coisas existissem, mas não apenas isso. Deus também faz com que as coisas funcionem, com que as coisas progridam. E vocês podem perceber, inclusive, nos versos, que quando Deus disse para que a terra pudesse produzir relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, segundo a sua espécie, o verso 12 confirma exatamente cada detalhe ordenado pelo Senhor. O verso 12 é praticamente o verso 11, mas mostrando o cumprimento daquilo que Deus ordenou. A terra produza relva. O verso 12 diz: a terra produziu relva. O verso 11 diz: ervas que deem semente. O verso 12 diz: ervas que davam semente, segundo a sua espécie. O verso 11, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. O verso 12,
árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. No verso 11 diz, cuja semente esteja nele sobre a terra, conforme a sua espécie. E assim se fez, e o verso 12 diz, e viu Deus que isso era bom. De modo que você percebe que a ordem de Deus ela é cumprida por meio deste processo, que não é um processo autônomo da criação. Esta é uma das razões pelas quais, inclusive, nós não cremos de maneira absoluta na teoria da evolução das espécies, porque nós acreditamos que Deus ele não criou um primeiro ser para que, a partir deste primeiro ser, a evolução acontecesse. O que Deus está fazendo aqui, na verdade, é produzindo vida, fecundidade e crescimento a partir desta eficácia contínua de sua palavra. Deus criou cada espécie especificamente, e é por isso mesmo que o texto diz, segundo a sua espécie. E o verso 12 confirma isto nas várias criações. As sementes, as ervas, segundo a sua espécie, as árvores também, e a semente que estava nela, conforme a sua espécie. Então, quando você olha para a criação e você percebe espécies diferentes, sejam de ervas, de relvas, de árvores, você percebe que isto está já ordenado pelo Senhor, de modo que a terra jamais frutificaria sem a ação poderosa da ordem de Deus pela sua palavra. A vida e a fecundidade são respostas obedientes da criação à voz do Criador. E a palavra de Deus, ela é eficaz naquilo que ela ordena. Por esta razão, o profeta Isaías afirmou desta maneira: a palavra de Deus ela é eficaz, ela cumprirá o seu propósito. Não apenas no sentido salvífico, como nós geralmente interpretamos, de que a palavra é o meio pelo qual as pessoas são salvas, mas a palavra de Deus no sentido amplo, no sentido abrangente, no sentido cósmico, como nós costumamos dizer. Ela sempre cumprirá o seu propósito. Não há nada que Deus diga que não se cumpra. Tudo que Deus disser, tudo que Deus disse no passado, tudo que Deus diz agora e tudo que Deus disser no futuro, serão cumpridos. Então, disse Deus, aqui você percebe novamente, como nós já vimos nos textos anteriores, no versículo 3, no versículo 6, no versículo 9, a gente percebe que Deus também continua dizendo. Deus não está em silêncio. E esta fecundidade, ou esta progressão da criação, começa sempre com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, fazendo apenas um parênteses aqui, todas as vezes que nós empreendermos algum projeto, algum plano, todas as vezes que nós tivermos algo na nossa mente, a primeira coisa que nós devemos fazer é exatamente levar a Deus isto em oração. Porque sem a palavra de Deus realizando aquela obra, ordenando aquele seu planejamento, as coisas não acontecerão. A palavra de Deus precisa antecipar os nossos planos, os nossos projetos, porque senão nada feito. Quando Paulo, por exemplo, foi se aproximar de Lídia para pregar o Evangelho, o texto de Atos diz que o Espírito de Cristo estava antes, produzindo no coração de Lídia um terreno fértil para que ela pudesse ouvir a palavra de Paulo e assim converter-se ao Senhor. A palavra precisa ir primeiro. E é por isso que eu tenho, inclusive, insistido também na nossa igreja, para que a palavra de Deus ela seja sempre o centro de tudo aquilo que nós fizermos. Ontem, na reunião de Federação de Mocidades, eu meditei com eles no Salmo 119, o versículo 113, que é um versículo que diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. É interessante porque esse versículo mostra que a duplicidade é exatamente as várias vozes ambíguas, duplas, que nós escutamos no dia a dia, principalmente a partir dos temas culturais. Nós ouvimos várias vozes, mas nós devemos amar apenas uma voz, a voz do Criador, a voz da palavra. Nós devemos amar a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e evitar que os nossos ouvidos ouçam outras vozes que contrariam a palavra de Deus. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. A criação, ela ouve uma única voz, a voz de Deus. Veja a progressão do capítulo, como que ela é importante. Primeiro, Deus cria a luz. Depois, ele estabelece os espaços e os limites. Agora, ele introduz a vida vegetal.
Perceba que a ordem, ela precede a fecundidade, ou seja, a estrutura, ela antecede o florescimento. É por isso que nós não podemos pensar em resultados sem antes planejarmos. Às vezes, isso acontece muito em algumas igrejas. A ideia de que, não, deixa o Espírito agir, porque ele é livre, não tem nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de planejamento. Algumas liturgias são feitas assim. Algumas liturgias em algumas igrejas não têm nenhum tipo de propósito, simplesmente leia-se qualquer texto, canta-se qualquer cântico, fazem orações aqui e ali, no meio da liturgia aparecem os avisos. Em algumas igrejas, inclusive que eu estive há alguns anos, houve até uma premiação, uma entrega de prêmio para concurso de pipa, né, dentro do culto. Então, não há nenhuma ordem, não há nenhuma estrutura, não há nenhum propósito. Como isto vai florescer? Qual o resultado disso? Qual o fruto de uma estrutura desta forma? Aqui Deus está nos ensinando que a estrutura, ela precede, ela antecede o resultado, o florescimento. Por isso o nosso conselho, por exemplo, quando se reúne para estabelecer planejamentos, ele o faz pensando exatamente nisto, há um propósito. A nossa igreja precisa caminhar rumo a uma direção definida. Nós precisamos ter um propósito claro. O que a Igreja do Vale quer ser quando crescer? O que a Igreja do Vale quer ser quando tiver seus 50, seus 60, seus 100 anos? De modo que nós devemos pensar nisto agora. E não devemos fazer as coisas apenas por um fluxo qualquer. Precisamos nos lembrar de que Deus mesmo, Ele nos deu o exemplo. Ele criou a ordem para depois preencher esta ordem com a vida. Isso nos ensina, então, algo fundamental. A produtividade de tudo que nós fazemos, ela não vai nascer de um esforço desordenado. Não adianta você tentar chegar a resultados eficazes se o seu planejamento ele é absolutamente desestruturado. Não adianta. Não adianta você tentar resultados positivos se você não muda a sua ordem, não muda o seu planejamento, não muda a sua estrutura. Nós estamos passando aqui pela reforma da igreja e conversando com o irmão Tiago algumas vezes, a gente percebe um pouco disso. Algumas paredes um pouco mais tortas do que outras, algumas aberturas de portas mais estreitas do que outras. Provavelmente alguém no passado deve ter olhado assim no olho, né, e dito, olha, chega um pouquinho para lá, chega um pouquinho para cá. E aí isso fez com que hoje talvez nós pudéssemos ver o reflexo daquilo que poderia ter sido realizado de maneira ordenada, né, de uma maneira estruturada. Isso acontece na nossa vida, isso acontece nas construções, isso acontece na igreja. Mas nós estamos aprendendo exatamente que nós precisamos lutar contra esta desordem. Hoje, por exemplo, né, quando eu convidei os irmãos aqui para se assentarem no início do culto, eu pensei exatamente nisto. E veja como é interessante, né? Eu não havia imaginado isto, mas Deus nos deu um exemplo prático. O culto a Deus precisa ter ordem. Eu conversava com o pastor Edson, lá da primeira igreja, essa semana, e ele me dizendo que uma das críticas, né, que eles mais recebem lá na igreja é exatamente quanto ao formato do culto. E um dia alguém perguntou para ele, porque no boletim, ou na liturgia do culto, tem uma notinha de rodapé, um asterisco embaixo, dizendo assim, entrada dos retardatários. Porque lá eles permitem que as pessoas atrasadas entrem apenas enquanto a igreja está cantando. Enquanto a igreja está orando ou lendo a Bíblia, pessoas não entram, exatamente para não atrapalhar, não é, esse momento de leitura e de oração. E ele disse que alguém o questionou, dizendo, mas que radicalismo isso aí, pastor? Você, não é? E ele disse assim, mas rapaz, você está diante do Deus vivo e verdadeiro, Senhor do universo. Você acha que você não tem que ter horário para entrar na presença dele? Você acha que você não tem que ter respeito na casa dele? É isto. Nós estamos diante do Senhor dos Exércitos. Nós estamos diante do Deus do universo. Então, onde está a nossa ordem? Onde está a nossa preocupação com o culto? Onde está a nossa preocupação com os horários? Nós não podemos chegar aqui faltando 1 minuto para começar a organizar as coisas. Não, nós devemos saber que Deus ordena todas as coisas, Deus estrutura todas as coisas, e as coisas não terão resultado se nós não aprendermos a obedecer à ordem do Senhor. Disse Deus, a fecundidade começa aí, pela palavra de Deus. E o que Deus disse? Deus disse, produza a terra. Repare que a criação, meus irmãos, ela participa da obra de Deus.
de uma maneira mais específica, quem está produzindo aqui é a própria terra. Mas a terra produz porque Deus deu a ela a ordem de produzir. Isto é muito interessante. A terra, ela passa a ter o poder de produzir. Hoje, quando você chega na sua casa e pega uma semente, você compra uma semente e planta ali uma semente de alface, não é? Uma semente de tomate, você planta uma árvore, planta uma semente, o resultado que você tem daquela produção vem desta época. Se Deus não tivesse ordenado à terra que produzisse os seus frutos, nós poderíamos jogar qualquer tipo de semente que isto morreria ali, secaria. Mas as sementes só são capazes de brotar porque a terra tem o poder de fazer florescer aquilo que Deus ordenou. E não somente isso, mas segundo a sua espécie. Olha que coisa maravilhosa. É muito difícil, eu acho que até impossível, você jogar uma semente de alface e nascer maçã. Acredito que isso não deva acontecer, a menos que o saquinho esteja errado, né, na identificação. Mas porque Deus criou assim, as espécies são específicas. De modo que a terra vai produzir aquilo que é ordenado por Deus. Cada semente tem, de fato, o seu fruto produtor que vai intencionalmente repetir a ordem da criação lá no Gênesis. Hoje, os seres humanos são capazes de fazer manipulações, enxertos, chamados transgêneros, em que você cruza alguns tipos de espécies. Ainda assim, o homem não é capaz de criar do nada nenhum tipo de coisa que não exista. E estes transgêneros, eles são possíveis apenas porque a terra e as sementes têm este poder ou esta potência de criação. Então isso é muito interessante, porque Deus, ele não cria cada planta individualmente de forma isolada, mas ele ordena que a terra produza cada planta de maneira isolada. Ou seja, Deus dá o primeiro passo e a palavra de Deus ordena que as demais coisas aconteçam conforme a sucessão de eventos controlados, guiados por Ele. Isto é impressionante, meus irmãos. A terra, ela é capacitada aqui por Deus para responder. Repare que a terra, ela não é divina por si mesma, né? Aliás, algumas pessoas idólatras adoram a terra, a chamada Gaia. A terra passa a ser objeto de adoração, mas nós sabemos que não é assim. A terra não é divina, a terra não é autônoma, mas também ela não é passiva. E ela não é passiva porque toda a criação responde ao Criador. Os irmãos se lembram que nos Salmos, especialmente os Salmos 147, 8, 9, 150, são salmos que falam a respeito disto. A criação louva o Senhor. Diz o texto, todo ser que respira, louve ao Senhor. A terra louva o Senhor. A terra louva ao Senhor de que maneira? Obedecendo à ordem criacional. Quando nós plantamos uma sementinha e ela brota, isto significa que a terra está louvando a Deus. Ela está respondendo à sua potência criacional que foi dada por Deus. Deus estabelece um princípio de fecundidade. E esse princípio vai continuar ao longo de toda a história. A criação, então, passa a carregar em si, meus irmãos, um dinamismo que é derivado da palavra divina. Vamos tentar aplicar isso, por exemplo, à nossa vida comum, ao nosso evangelismo. A Bíblia diz que a pregação, a fé vem pela pregação da palavra. Isso está muito claro nos textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, na própria fundação das igrejas. Sempre que os apóstolos pregavam a palavra, o Espírito Santo então abria o coração de alguns, aqueles eleitos, para que eles pudessem receber a palavra e a palavra frutificava em seus corações. Sempre foi assim, desde o início. E assim deve continuar sendo até o final. Não há outro método, não há outro recurso, não há outra coisa que nós precisamos ou devemos fazer na igreja, senão pregar a palavra, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isto que nós devemos fazer. A missão da igreja é esta, é cumprir a ordem de Deus. Não pensar que as nossas expressões ou sabedoria humana serão mais eficazes do que o poder da palavra de Deus. Não.
poder da palavra de Deus, ele é criativo, ele é criador. O poder da palavra de Deus estabelece a fecundidade. Então você pode converter pessoas pregando a palavra de Deus. Este é o método. Não há outro método. Não precisa se preocupar com outro método. Você não precisa se desgastar, não precisa se decepcionar com métodos humanos. Pregue a palavra. É apenas isto. Fale da palavra. Fale de Cristo na palavra. À medida que você faz isto, é a própria palavra de Deus que, pela sua potência criadora, ela entra no coração humano e ela produz fecundidade. Como alguém pode se arrepender? Por meio da palavra. Muitas vezes nós discutimos com alguns dos nossos irmãos questões de diversos assuntos, de diversos temas, e nem sempre nós levamos em consideração a palavra, o que a palavra diz. Quase sempre nós discutimos, mas levamos em consideração outras coisas, outros conhecimentos, e não levamos em consideração a palavra. Mas as nossas discussões, os nossos diálogos, as resoluções dos nossos problemas, precisam se concentrar na palavra, porque é a palavra que muda, é a palavra que gera vida, é a palavra que transforma o coração, é a palavra que possui esse dinamismo do Criador de estabelecer esses processos que vão sustentar a vida humana e que vão gerar também fecundidade, crescimento e, assim, frutos. Segundo a sua espécie, Deus cria ordem, continuidade, fidelidade. Essa expressão é muito interessante porque ela é repetida várias vezes no texto e ela é repetida intencionalmente. Nós sabemos que na literatura hebraica as repetições elas são sempre intencionais. Sempre. A língua hebraica ela usa as repetições como ênfase. Na língua portuguesa, nem sempre nós fazemos isto. Na língua portuguesa, geralmente, nós usamos advérbios ou mesmo verbos. Se você quer dizer, por exemplo, que uma pessoa chorou bastante, você sempre tem que usar um bastante, muito. Chorou de uma maneira copiosa. Você sempre vai encontrar adjetivos, advérbios que vão caracterizar aquela ação. No hebraico isso não acontece. O hebraico, a força do hebraico está exatamente na repetição dos termos. Como, por exemplo, santo, santo, santo. É como se dissesse santíssimo ou supremamente santo. E aqui, quando diz segundo a sua espécie, várias vezes, é porque o texto ele quer dar esta ênfase mesmo, dizendo que a vida se multiplica com identidade, ou seja, cada um tem a sua espécie, mas ela também tem continuidade, porque ela vai produzir segundo a sua espécie. Ela vai continuar produzindo, ela vai continuar, não como fruto de um acaso, de uma explosão, de um arranjo químico, mas como fruto de uma estrutura, de uma regularidade, de uma fidelidade. A mesma palavra de Deus que trouxe vida à existência, também é a palavra que continua sustentando. Nós acabamos de cantar aqui o texto de Colossenses 1, em que Paulo fala exatamente isto. Cristo continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é supremamente bom e ele faz isto para sustentar a criação. A nova criação, que é em Cristo, ela permanece. A cada semente que germina, cada ciclo que se repete, a cada vida que é convertida pelo poder da palavra, quando igrejas são transformadas pelo poder da palavra, quando pessoas são transformadas pelo poder da palavra, a gente percebe esta regularidade, esta intencionalidade, e muitas vezes silenciosamente, Deus está fazendo isto, obedecendo a palavra que Ele próprio estabeleceu no princípio de todas as coisas. Às vezes, irmãos, nós não temos explicações para darmos para algumas razões. Por exemplo, às vezes você não consegue explicar como que alguém que era talvez, que admitia talvez certo pressuposto, e agora ela mudou de ideia completamente porque ela foi alcançada pela palavra. Você fica surpreso com isto. E esta é a razão mesmo, porque ela foi alcançada pela palavra. A palavra de Deus ela é capaz de discernir todos os acessos mais profundos de nosso coração. Ela penetra profundamente. E todos aqueles que amam a palavra de Deus e aborrecem a duplicidade, como diz o Salmo 119, 113, são pessoas que vivem com piedade, obediência, maturidade, reverência diante de Deus. Essa vida estável, contínua, segura,
repare que ela é o reflexo daquilo que nós chamamos então de bondade. E é exatamente isso que o texto diz: viu Deus que era bom. A fecundidade, a progressão, o desenvolvimento, o crescimento, a maturidade, estas coisas são expressões da bondade divina. Os crentes, por exemplo, do Antigo Testamento, quando eles eram repreendidos por Deus por causa de sua imaturidade, Deus mostrava a eles que esta imaturidade não é o desejo, o propósito final de Deus para o seu povo. Em várias situações nós temos isto. Em Oséias, por exemplo, o povo pecava porque não tinha conhecimento de Deus. Em Isaías diz que o povo louvava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Em Hebreus, nós vemos o escritor falando que ele não podia tratar de certos assuntos porque aquelas pessoas ainda eram imaturas na fé. Pedro fala sobre isso, que eles estavam precisando de leite ainda, porque eles não tinham condições de comer comidas sólidas. Isso mostra o quanto nós, muitas vezes, negamos esta bondade criacional de Deus na nossa vida. E isso é um desastre quando acontece, porque a bondade de Deus ela está exatamente no fato de que nós estamos, ou devemos estar, todos os dias, nos desenvolvendo, nos amadurecendo, crescendo, multiplicando, exatamente para manifestar aqui a bondade visível do Senhor. Quando a igreja cresce, quando ela amadurece espiritualmente, quando ela cresce também numericamente, isto está demonstrando, sim, a bondade de Deus para conosco, no ato de que a palavra de Deus ela está sendo fecundada nos corações e as pessoas têm sido transformadas, pessoas têm se convertido, e nisso nós vemos a beleza da criação de Deus. A mesma beleza que você vê no mar, que você vê nas árvores, que você vê nos animais, que você vê nos seres humanos, esta mesma beleza você vê também na conversão de uma pessoa. Às vezes a gente se encanta com a delicadeza de uma flor ou com as cores de um tucano, por exemplo, e às vezes nós não somos capazes de nos alegrar e de perceber a força da transformação da palavra de Deus nos corações humanos. E isso é infinitamente maior, porque Deus agora demonstra que Ele é capaz não só de criar todas as coisas do nada, mas Ele ordena estas coisas de modo que tudo isto glorifique o seu nome. Então, irmãos, a gente conclui aqui com algumas implicações. Este texto, como eu disse, ele não fala apenas de terra física, embora este seja, de fato, o primeiro objetivo. Mas eu acho que ele nos ensina também algo sobre a vida como um todo, sobretudo espiritual. Porque nós sabemos que os nossos corações, por natureza, eles podem se tornar uma terra endurecida. Uma terra endurecida. Mas, como eu disse, quando a palavra de Deus ela é semeada e o Espírito Santo promove o arar desta terra, então algo faz brotar ali. A fecundidade espiritual nasce também de uma obediência sincera à voz do Criador. Você não vai mudar a sua vida, você não vai amadurecer enquanto você não abrir o seu coração à voz do Criador. A voz do Criador. Ou seja, você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa estudar a palavra, você precisa vir aos cultos, você precisa ouvir a pregação da palavra. São estas palavras de Deus que causam em nós mudanças de vida. Se uma pessoa às vezes é ausente da igreja, se ela não participa, se ela não frequenta os cultos, muito provavelmente ela continuará uma pessoa imatura, uma pessoa sem qualquer tipo de crescimento espiritual. E ela continuará sendo aquela pessoa que dá problema na igreja. Ela continuará sendo aquela pessoa que não se transformou. E ela sempre que aparece, trará algum problema, porque ela é uma pessoa imatura. Ela é uma pessoa que não se desenvolveu do ponto de vista do florescimento de sua vida. Então eu quero deixar com os irmãos aqui 3 aspectos, implicações aqui para concluirmos. Primeiro, a vida espiritual sempre começa na palavra. Ela nunca é fruto de um esforço nosso, isolado, mas é sempre resultado da ação eficaz de Deus na palavra. Segundo lugar, a obediência sempre gera fecundidade. Obedecer, meus irmãos, é sempre melhor, sempre melhor. Às vezes nós temos dificuldades de obedecer, porque nós não vemos muitas vezes uma razão, ou um argumento, ou um resultado imediato na obediência. Mas a Bíblia diz que é esta obediência que gera crescimento, que gera
fecundidade. Imagina se as crianças, elas desde pequenininha não quisessem obedecer os seus pais quanto, por exemplo, aos alimentos. Imagine que você quisesse dar um alimento ao seu filhinho recém-nascido e ele não quisesse. Com certeza você faria de tudo para que ele pudesse se alimentar de alguma maneira, porque ele precisa viver. Sem o alimento nós estaremos mortos mesmo, correndo risco de morte. Então, assim como a terra produz esta resposta à ordem de Deus, nossa vida também precisa responder, e ela vai florescer, podem ter certeza disso, quando nós nos submetermos à vontade do Senhor. Sempre que a igreja for obediente, ela crescerá. Sempre que a igreja obedecer à palavra de Deus, ela gerará fecundidade. E, por último, Deus continua produzindo frutos na sua criação por meio do seu povo. O que eu quero dizer é que onde a palavra de Deus ela é pregada e acolhida, aí haverá transformação. E eu quero ilustrar isso com um texto do Novo Testamento, no qual o apóstolo Paulo faz um elogio muito preciso, honesto, aos irmãos de Tessalônica. É um texto conhecido, acredito, dos irmãos, mas que vale a pena nós fecharmos com ele aqui nesta manhã. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, logo no capítulo 1, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança. Características cristãs. Eles tinham uma fé madura, operosa, eles eram abnegados, ou seja, dedicados ao amor, e eles eram firmes quanto à esperança da volta de Cristo. E Paulo diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, quer dizer, a eleição, a nossa eleição, ela se reconhece nos frutos que nós produzimos, que é a maturidade de nossa fé, a dedicação do nosso amor a Deus e às pessoas, e a firmeza da esperança em Cristo. E ele diz no verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Quer dizer, eles não estavam apenas recebendo a palavra como quem recebe um texto qualquer, mas eles recebiam aquilo como palavra de Deus. Por isso o Espírito Santo agia nos seus corações, e eles tinham plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E dele, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido, repare, tendo recebido a palavra. Eles receberam a palavra. Paulo não está aqui mencionando nenhum outro método. Paulo está mencionando a palavra. Eles receberam a palavra. Posto que em meio a muita tribulação, eles estavam atribulados, perseguidos. Mas veja, com a alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra com alegria. A alegria do Espírito Santo. E por isso, irmãos, versículo 7, eles se tornaram modelo de crentes, para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E por quê? Qual era a fama deles? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, veja, a palavra de Deus, aplicada no coração pelo Espírito Santo, ela é capaz de fazer com que alguém abandone os seus ídolos e vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que testemunho maravilhoso. E como pastor, meus irmãos, desta igreja, o meu desejo sincero é que nós também, da Igreja do Vale, sejamos reconhecidos, não só aqui na nossa região, mas também na Macedônia e na Acaia, figuradas aqui, conhecidos por uma igreja que ama a palavra do Senhor, que aborrece a duplicidade, que dedica o seu coração à frutificação que é produzida pela palavra e pelo Espírito, para que assim, meus irmãos, a nossa fecundidade ela seja um testemunho para todas as pessoas da nossa obediência à voz do Criador. Que o Senhor faça isso conosco e que nós sejamos cada vez mais obedientes e assim também experimentemos desta frutificação
que vem do nosso Pai por meio do seu Santo Espírito. Que Ele nos abençoe no nome de Jesus. Amém.